Querida alma, ouça atentamente. Não é por acaso que esta mensagem chegou até você neste exato momento. O que vou te revelar carrega um aviso sério dos anjos. Há uma trama oculta que se desenrolou longe dos seus olhos, mas não passou despercebida no plano espiritual. A energia negativa que atingiu sua vida não surgiu do nada, e os sinais estão se acumulando ao seu redor. Por isso, é crucial que você escute até o fim, pois cada palavra que for dita aqui irá acender uma luz sobre algo que vinha sendo escondido de você. Nada é mais importante agora do que compreender o que fizeram com o seu caminho e o porquê de tudo parecer ter desandado sem motivo aparente. Você sentiu o peso se instalar em sua alma aos poucos, como se a alegria fosse sendo drenada gota a gota. As pessoas começaram a se afastar. Situações se repetiram com uma frequência estranha, e até os sonhos perderam o brilho. Os anjos mostram que uma manipulação sutil foi feita para alterar o curso da sua vida. Houve interferência. E mais do que isso, houve intenção. Intenção de te tirar do caminho da prosperidade, de interromper conexões preciosas e de fazer com que você duvidasse de si mesma. Essa influência não partiu do acaso, mas de alguém que secretamente carregava um ressentimento escondido por trás de um sorriso. Sim, você foi atingida. Mas não foi um ataque direto. Foi silencioso, quase invisível. A energia foi lançada em forma de palavras mal intencionadas, pensamentos repetitivos de inveja e sentimentos de posse. E o mais assustador é que partiu de alguém que já esteve ao seu lado, alguém que, por fora, te admirava, mas por dentro, não suportava te ver prosperar. Os anjos me mostram que houve um momento em que você brilhou tanto que incomodou, e a partir dali, começaram as quedas sutis, oportunidades que não deram certo, relacionamentos que esfriaram sem explicação, uma sensação constante de que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia normal. Essa manipulação teve um objetivo: te afastar do seu eixo, do seu propósito, da sua luz. Os anjos dizem que, quando a inveja se junta ao ego ferido, nasce um tipo de energia capaz de distorcer rotas, de causar acidentes emocionais e de apagar, mesmo que temporariamente, a esperança que te guiava. Você não está imaginando coisas. Você foi retirada de caminhos que eram seus por direito. Pessoas que deveriam estar ao seu lado se distanciaram sem motivo, e não foi coincidência. Foi manipulação. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Essa energia negativa se infiltrou também nos seus pensamentos. De forma sutil, você começou a duvidar de si mesma. Começou a se perguntar se era merecedora, se ainda era capaz, se algo em você estava errado. Os anjos revelam que essa é a parte mais perigosa. Quando a interferência externa começa a se tornar interna. Quando a dor provocada por outro começa a virar autossabotagem. E é exatamente aí que os laços espirituais se enfraquecem e o verdadeiro afastamento acontece. E veja bem, o afastamento não foi só de pessoas. Foi também da sua força interior, da sua espiritualidade, da sua fé. Você já percebeu como, de um tempo para cá, tem sido mais difícil orar, meditar, se conectar? Como se algo te puxasse para baixo sempre que você tenta se elevar? Isso é reflexo direto da carga energética que foi jogada sobre você. Os anjos mostram que há um campo de distorção ao seu redor, criado para te manter confusa, desanimada e presa em ciclos de frustração. Mas hoje isso começa a ser desfeito. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. A origem dessa negatividade vem de uma alma que esteve muito próxima de você. Alguém que compartilhou momentos, que soube das suas dores e das suas alegrias. E foi justamente por saber tanto sobre você que essa pessoa conseguiu encontrar brechas por onde lançar sua influência. E não estamos falando de feitiçaria ou rituais obscuros. Estamos falando de algo muito mais comum, porém igualmente poderoso. Pensamentos recorrentes de inveja, julgamentos silenciosos e desejos não ditos, que alimentados com frequência, criam um campo magnético real, capaz de atrair bloqueios e desestabilizar vidas. Essa influência começou no plano mental, mas logo tomou forma nas suas emoções. Os anjos mostram que sua energia começou a oscilar, e com isso, o universo deixou de te reconhecer com clareza. Seus pedidos pararam de ser ouvidos com nitidez,
porque você passou a vibrar fora da sua frequência original. Por isso, as respostas demoraram, os sinais sumiram e você se sentiu abandonada, mesmo sendo acompanhada a todo momento. Mas o que foi ocultado será agora revelado. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: nada que não venha da luz tem poder sobre mim. Agora, continuando a mensagem. Você precisa saber que os anjos jamais permitiriam que essa influência se perpetuasse se você não tivesse a força necessária para quebrá-la. E é justamente isso que está acontecendo agora. A verdade está vindo à tona porque você chegou no ponto de virada. O ponto em que basta um passo consciente para que tudo comece a se alinhar novamente. Mas esse passo exige que você encare a verdade sem medo, sem máscaras, sem tentar proteger quem te feriu. A cura começa quando você reconhece que houve uma ferida. Os anjos revelam que, apesar da dor, esse afastamento forçado te protegeu de algo ainda maior. Sim, foi doloroso perder pessoas, ver planos desmoronando, sentir-se perdida. Mas tudo isso impediu que você se afundasse num caminho que não era mais seu. E agora você está sendo redirecionada. O que parecia um fim está se revelando como um desvio sagrado. Uma forma de te tirar de onde você não era mais valorizada, de onde sua luz era constantemente apagada, mesmo que você não percebesse. E aqui está a grande revelação. Você não foi apenas vítima, você também é protagonista da sua libertação. E os anjos estão ao seu redor agora, trazendo sinais, empurrando portas, soprando nomes e mostrando o que precisa ser deixado para trás. Há uma janela de tempo muito especial se abrindo, e você precisa atravessá-la com coragem, mesmo que isso signifique dizer adeus a algumas pessoas, hábitos ou lugares que, embora confortáveis, te mantêm presa no mesmo ciclo. Você já se perguntou por que certas pessoas simplesmente pararam de falar com você? Por que outras mudaram do nada? Os anjos dizem que muitas vezes o afastamento é proteção. É o universo limpando o caminho para que você possa ver com mais clareza quem realmente caminha ao seu lado por amor e quem estava ali apenas por conveniência, inveja ou controle. A separação, por mais dolorosa que seja, é também libertadora. Se você sente que sua vida parou, que há uma repetição constante de perdas, desencontros e mal-entendidos, é porque esse campo energético ainda precisa ser dissipado por completo. Mas agora que você sabe da existência dele, você tem o poder de rompê-lo. E isso começa com a decisão firme de se reconectar com a sua essência, de voltar a confiar na sua intuição, de retomar suas práticas espirituais, mesmo que aos poucos. A luz que há em você nunca se apagou, apenas foi encoberta por nuvens que agora estão se desfazendo. E saiba, há alguém neste momento sentindo o impacto do seu despertar, alguém que tentou te diminuir e que agora começa a perceber que não conseguiu te parar. Os anjos me mostram que essa pessoa está inquieta, confusa, com a sensação de que perdeu o controle. Porque sim, o que foi manipulado em segredo está sendo desfeito pela força da verdade que te envolve. E quanto mais você se alinha com sua missão, mais os fios cortados se religam e os caminhos se abrem novamente. Mas isso ainda não é tudo. Há algo ainda mais forte vindo em sua direção, algo que vai exigir preparo espiritual e clareza emocional. A interferência que houve não foi apenas para te afastar de pessoas, mas também de um propósito maior, de uma missão que envolve sua voz, sua presença, sua influência. Você nasceu para impactar, para curar, para ser referência de luz. E essa força incomoda quem vive na sombra. Por isso, os ataques aconteceram. Mas agora, os anjos te reposicionam. Há bênçãos que foram retidas que estão prestes a ser liberadas. Elas estavam à sua espera, mas não podiam chegar enquanto você estivesse cercada por energias dissonantes. Agora que você começou a compreender a profundidade do que te cercava, os céus se movimentam para liberar o que é seu por direito. Prepare-se para reencontros, para mensagens inesperadas, para sinais que confirmarão cada palavra que você está ouvindo aqui. Os próximos dias trarão respostas, e você saberá que essa mensagem era mesmo para você. Esse é o momento em que sua alma começa a se lembrar do seu poder,
E por mais que o passado tenha sido manipulado, o futuro ainda está em suas mãos. Mas há algo que você precisa saber antes de seguirmos. E se eu te dissesse que essa batalha invisível que você enfrentou foi parte de algo maior? Os anjos me mostram que nada foi em vão. Cada lágrima, cada perda, cada sensação de abandono fazia parte de um grande plano divino para te despertar. O que parecia caos era, na verdade, um chamado silencioso para que você enxergasse sua força esquecida. Há coisas que só se revelam quando tudo desaba. E agora que você sobreviveu à queda, está pronta para se erguer com nova consciência. Você precisou perder para entender o real valor do que se tem. Precisou se ver só para descobrir que sua companhia é mais poderosa do que imaginava. Os anjos revelam que tudo aquilo que foi arrancado de você, seja por manipulação ou destino, deixou espaço para algo ainda mais grandioso. Mas isso só poderá entrar quando você deixar de olhar para trás, esperando o que já se foi. O tempo de reconstrução chegou, e será com bases mais sólidas do que nunca. Talvez, em algum momento, você tenha acreditado que estava sendo punida, que todo esse sofrimento era consequência de algo errado em você. Mas escute com atenção. Você nunca foi o problema. Você foi o alvo porque brilha forte demais. E toda alma que brilha, cedo ou tarde, incomoda. Mas isso não significa que você deva apagar sua luz. Ao contrário, agora é hora de fazê-la brilhar ainda mais, porque você já viu quem permanece quando tudo desmorona. Os anjos me mostram que o que parecia o fim foi apenas a preparação. Aquilo que parecia fracasso era a pausa necessária para que você respirasse fundo antes do salto. E agora, esse salto está próximo. Você não está sozinha, nem desamparada. O céu se movimenta a seu favor. E quanto mais você confia, mais rápido as portas se abrem. Os próximos dias trarão confirmações sutis, pessoas que ressurgem, oportunidades que voltam, intuições que se tornam certezas. Há uma força ancestral dentro de você despertando. Ela não vem do mundo visível, mas de algo que está enraizado na sua alma há muitas existências. Os anjos dizem que você está relembrando quem é, e com isso, ativando dons que estavam adormecidos. Pode ser que sinta vontade de falar mais com Deus, de meditar, de se afastar do barulho. Não ignore esses impulsos. Eles são sinais claros de que você está sendo chamada a um novo patamar espiritual. Você já não pertence mais ao lugar onde a dúvida domina. Não nasceu para viver presa em ciclos que anulam sua grandeza. A cada despertar que você teve ao longo dessa trajetória, foi sendo guiada para fora da escuridão. E agora, a luz é inevitável. Os anjos dizem que tudo o que foi tirado de você voltará multiplicado, mas em uma versão mais alinhada com sua verdade. Essa restituição será silenciosa, porém poderosa. E quem tentou te apagar, verá que nada pôde te parar. Existe sabedoria na dor, mas é preciso coragem para ouvi-la sem se vitimizar. Quando você compreende que cada luta traz uma semente de poder, deixa de lutar contra a realidade e começa a transformar tudo o que vive em degraus de crescimento. Os anjos revelam que você está nesse ponto exato, pronta para transformar a cicatriz em portal, a lágrima em oração e o silêncio em força interior. Não tenha pressa, mas também não paralise. Algumas curas só acontecem quando você se movimenta. Ainda que seja um passo pequeno por dia, ele precisa ser dado com intenção. Os anjos não esperam perfeição de você. Esperam apenas presença, entrega e o desejo sincero de seguir em frente. O resto, eles fazem por você. Confie nisso. O tempo da reparação começou, mas você precisa escolher ser parte ativa desse novo ciclo. Essa escolha passa inclusive por algo muito simples: proteger sua paz, cuidar do que você escuta, com quem convive, o que consome diariamente. Os anjos estão limpando o campo ao seu redor, mas se você continuar se alimentando de ambientes tóxicos, eles não poderão agir com liberdade. Essa é uma parceria entre você e o céu. E quando você cuida do seu mundo interno, o universo responde com milagres visíveis. Você será surpreendida por sinais inesperados nos próximos dias. Podem ser sonhos, frases que se repetem, um encontro com alguém que te lembra algo que você havia esquecido. Preste atenção. São toques angelicais, tentando te mostrar que a maré virou. Que agora, ao invés de forças tentando te afastar, há correntes de luz te puxando de volta para o seu centro. E nesse centro,
nada te atinge, nada te manipula, nada te tira do caminho. Se essa mensagem está ressoando com o que você sente, considere deixar seu apoio com um carinho através do botão "Valeu demais". Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo mensagens como essa para outras almas que também precisam de luz e direção. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para fazer isso. Assim você continua recebendo essas mensagens sempre que os anjos quiserem falar com você. Deixe também seu like ou compartilhe com alguém que esteja passando por dias difíceis. Você pode ser um instrumento que Deus usará para tocar o coração de alguém. Lembre-se, tudo o que passou teve propósito. Nada foi por acaso. As perdas, os atrasos, os silêncios, tudo fazia parte do seu despertar. Os anjos dizem que agora você vê com mais clareza, sente com mais profundidade e escolhe com mais sabedoria. Você não é mais quem era ontem, e isso é sua maior vitória. A espiritualidade te reconduz, mas cabe a você não retornar para os lugares onde sua alma foi ferida. O ciclo se fechou, e quem não te reconheceu quando você estava caída, não merece te aplaudir agora que você se levanta. Os anjos te conduzem à frente, sem peso, sem culpa, sem a necessidade de provar nada. Apenas seja, e isso será suficiente. Seu corpo pode até ter se cansado de lutar, mas sua alma nunca desistiu. E é por isso que você está aqui, ouvindo essa mensagem. Porque mesmo sem forças, você continuou. E o céu reconhece isso. Há recompensas invisíveis sendo preparadas nesse instante. Coisas que ninguém vê, mas que você vai sentir. A paz voltando ao peito, a certeza voltando ao olhar, a força voltando às suas palavras. Os anjos me mostram que você está sendo elevada espiritualmente para outro nível. Isso pode trazer desconforto no começo, como dores de alma, afastamentos inesperados ou sensação de solidão. Mas é apenas o velho sendo retirado para dar espaço ao novo. Confie nesse processo. A limpeza pode parecer cruel, mas o que vem depois dela é sempre mais leve, mais puro, mais alinhado com sua essência. Cada luta foi um teste, e você passou por todos. A resistência moldou sua sensibilidade. O silêncio te ensinou a ouvir o que os outros não escutam. A dor te ensinou a compaixão. E agora, tudo isso se transforma em sabedoria. Não é o fim, é um renascimento. E os anjos já estão celebrando a mulher que você se tornou, mesmo antes que você perceba a grandiosidade disso. Você pode sentir saudades do que foi, mas os anjos dizem que o que será é ainda mais bonito. É o tempo da colheita, da restauração, do reencontro com sua essência. Tudo o que foi quebrado será reconstruído, e tudo o que foi negado se tornará bênção inesperada. Mas isso só acontecerá se você permanecer firme. Persevere, porque está muito perto. Quando se sentir sozinha, olhe para o céu. Quando duvidar de si mesma, feche os olhos e ouça o coração. Quando achar que não vai dar conta, lembre-se de todas as vezes que você pensou a mesma coisa e venceu. Você não chegou até aqui para desistir agora. Você chegou até aqui para brilhar com mais consciência do que nunca. O que te afastou já não tem mais poder sobre você. O que te feriu já não te define. E quem tentou te apagar já não te alcança. Os anjos dizem que seu nome está sendo soprado novamente no alto, em orações feitas em seu favor, em pensamentos de luz, em planos que estão prestes a se materializar. Você está voltando para o centro. E o centro é onde tudo se cria. Há alguém nesse momento sentindo sua ausência. Alguém que tentou seguir em frente, mas agora percebe o vazio que ficou. Mas os anjos dizem, não olhe para trás esperando migalhas. O que vem agora é para te honrar, te expandir, te alinhar com sua verdade. É hora de colher o que plantou em silêncio. Os ventos estão mudando e você vai sentir isso no ar. Algo vai te tocar de forma inesperada. Pode ser um reencontro, uma palavra, uma notícia, um gesto pequeno. E nesse instante, você vai entender que nada, absolutamente nada, foi em vão. Os anjos estão movendo as peças e você está exatamente onde precisa estar. Mas ainda há algo que precisa ser revelado. Há verdades que não podem mais ser adiadas. E você agora
Está pronta para escutá-la sem fugir, sem fingir que não sente. Os anjos revelam que aquilo que parecia nebuloso começa a se esclarecer. Pessoas vão começar a mostrar quem realmente são, algumas com gestos inesperados de carinho, outras com o silêncio que denuncia. Você verá com clareza quem ainda vibra na sua frequência e quem já não cabe mais no novo que está por vir. A energia que te envolvia está se desfazendo, pouco a pouco, como uma névoa que se dissipa ao nascer do sol. E à medida que a luz penetra, você volta a enxergar, não apenas o que está ao redor, mas também o que carrega dentro. E o que os anjos mostram é grandioso. Há uma força em você que ainda não foi totalmente ativada. Uma força que dormia por conta de tudo o que te feriu, mas que agora desperta com potência. Essa força é a sua verdade. Aquela que, por tanto tempo, você sufocou para agradar, para evitar conflitos, para não parecer frágil. Mas a verdade não se apaga. Apenas espera o momento certo para se manifestar. E esse momento chegou. Os anjos dizem que você será surpreendida pela coragem que brotará dentro de si. Uma coragem que te fará tomar decisões que antes pareciam impossíveis. Haverá cortes, haverá despedidas, mas também haverá reencontros. E você perceberá que tudo o que resistiu ao tempo e ao mal foi porque era real. O que desmorona já não era para ser. O que permanece, floresce. Confie nesse processo. A limpeza é necessária para que o novo possa entrar, e você já está mais preparada do que imagina para receber o que vem. Os anjos sussurram que uma promessa feita no plano espiritual está prestes a se cumprir. Algo que foi selado antes mesmo do seu nascimento. Uma missão, um reencontro, uma libertação. Você pode não entender ainda, mas sentirá. E quando sentir, tudo fará sentido. As dores, os silêncios, os atrasos, tudo ganhará um novo significado. Há alguém te observando de longe. Alguém que foi usado como um instrumento do seu afastamento, mas que agora começa a sentir o peso do que fez. Essa pessoa será tocada pelo arrependimento e poderá tentar se reaproximar. Mas os anjos dizem: escolha com sabedoria. Nem todo pedido de perdão vem com mudança verdadeira. Às vezes, o arrependimento vem do medo de perder e não da vontade de melhorar. Você é livre para perdoar, mas não precisa mais se colocar em risco. O tempo do sacrifício acabou. Agora é tempo de proteção, de alinhamento, de bênçãos. E para que essas bênçãos cheguem, você precisa estar inteira. Não pela metade, não dividida entre o que foi e o que poderia ser. Inteira em sua luz, firme em sua essência, confiante em sua direção. A firmeza que você precisará daqui para frente não será contra os outros. Será a favor de si mesma. Dizer sim ao que te nutre e não ao que te enfraquece. Dizer sim ao que expande sua alma e não ao que te prende por medo. E, principalmente, dizer sim ao que o universo está trazendo agora. Uma nova chance de ser feliz de verdade. Os anjos me mostram uma porta entreaberta. Ela não está escancarada, porque depende de você atravessá-la. Do outro lado há possibilidades, encontros, conquistas que você nem imagina. Mas é preciso dar o passo, mesmo com medo, mesmo sem ter todas as respostas. A fé é o que te sustenta agora, não o controle. Permita-se sentir, permita-se viver. Você passou muito tempo tentando sobreviver aos dias, e agora chegou o tempo de viver com sentido. Você merece isso. Os anjos dizem que você não veio para apenas resistir. Veio para florescer, mesmo depois da tempestade. Principalmente depois da tempestade. Você pode, nesse momento, sentir um aperto no peito. Isso não é dor. É a alma reconhecendo a verdade. É o coração entendendo que chegou a hora de fechar ciclos com gratidão e abrir novos caminhos com coragem. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também. Você nunca sabe o quanto uma palavra pode ser resposta para outra alma. E se essa palavra trouxe paz ao seu coração, considere deixar um carinho com o botão "Valeu demais". Seu gesto ajuda essa mensagem a continuar chegando a outras pessoas que precisam dessa luz tanto quanto você precisou. Cada apoio faz diferença, cada partilha espalha amor.
Não se assuste se, nos próximos dias, você começar a sonhar com o que achava esquecido. Os anjos usam os sonhos como ponte entre o consciente e o invisível. Eles querem te preparar para o que está vindo. E o que vem não é pequeno. É grande, transformador e necessário. Você não foi esquecida. Foi protegida, moldada, fortalecida, e agora será restaurada. A restauração não virá com barulho, mas com sinais. O telefonema inesperado, o dinheiro que chega de onde você não imaginava, a paz que retorna aos poucos, a sensação de que, mesmo sem entender tudo, você está exatamente onde deveria estar. Tudo isso são respostas. Os anjos estão se comunicando o tempo todo, e agora você voltou a escutar. Talvez, em breve, você seja surpreendida por uma mensagem de quem você pensou que nunca mais ouviria. E quando isso acontecer, os anjos pedem: escute com o coração desperto. Não volte a dormir espiritualmente. Use seu discernimento. Nem toda reaproximação é um recomeço. Algumas são apenas testes. Outras, sinais de que você venceu. Você está entrando em um território sagrado dentro de si mesma. Um lugar onde ninguém mais tem controle sobre quem você é. Esse é o verdadeiro milagre. E é isso que os anjos celebram agora. Sua autonomia espiritual. Você pode até ouvir conselhos, mas só você saberá o que é certo. Porque sua conexão com o alto está mais forte do que nunca. A firmeza que você vai sentir daqui para frente será diferente. Não será arrogante, nem reativa. Será silenciosa, mas firme. Você saberá o que aceitar, o que recusar, o que deixar para trás. E essa sabedoria não virá da mente, virá da alma, do lugar onde os anjos falam e você, agora, aprendeu a escutar. Você está em reconstrução, e tudo o que está vindo será sobre abundância, amor próprio e reencontros de alma. Alguns serão com pessoas, outros com partes de você que estavam esquecidas. Você se lembrará do que te fazia sorrir, do que te acalmava, do que fazia seu coração vibrar. E esse será o verdadeiro retorno. Voltar a si mesma. Não se assuste se sentir saudades do que ainda não viveu. Isso é o futuro te chamando. É sua alma reconhecendo o que vem antes mesmo de acontecer. Confie nesse chamado. Ele é verdadeiro. E ele vem direto do céu, por meio dessa mensagem. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like. Compartilhe com alguém que também precisa dessa verdade. Sua atitude pode ser o fio de luz que outra pessoa tanto espera encontrar. Querida alma, se você chegou até aqui, saiba que algo muito especial foi ativado dentro de você. Esta mensagem não foi apenas ouvida, ela foi sentida, absorvida pelo seu espírito como uma confirmação de tudo o que você já intuiu, mas ainda não tinha colocado em palavras. O céu fala com você quando seu coração está pronto para escutar. E hoje, você provou que está pronta. Pronta para romper, para se erguer, para viver a plenitude que já estava escrita no seu destino. Cada revelação trazida até aqui veio carregada de propósito. Nada foi dito por acaso. Os anjos guiaram cada palavra para que você pudesse resgatar forças esquecidas e silenciar vozes que nunca foram suas. E agora, com sua alma mais leve e sua mente mais clara, você começa a trilhar um novo tempo. Um tempo em que as dores não desaparecem por completo, mas perdem o poder de te dominar. E isso já é um milagre. Você se reconheceu em muitas partes dessa mensagem. Isso acontece quando uma alma está em sintonia com a verdade. Há coisas que só você pode explicar, porque só você sentiu. Só você viveu. E é por isso que sua cura será única. Não compare sua velocidade, seus processos ou suas conquistas. O seu caminho é sagrado, e tudo o que foi vivido até aqui fez parte da sua elevação. Os anjos se alegram pela sua persistência. Você escolheu ouvir até o fim. Escolheu permanecer mesmo quando doeu. E isso te diferencia. Isso te faz ser alguém que transforma o ambiente apenas por estar presente. Agora, sua presença será ainda mais luminosa. Porque quando uma alma desperta, o mundo ao seu redor também começa a mudar, e sua luz será farol para muitas outras. Gratidão por permitir que essa mensagem fizesse parte do seu dia, da sua cura e do seu recomeço. Foi uma honra te acompanhar com estas palavras que vieram do alto.
Cada trecho aqui foi escrito com o sopro dos anjos, direcionado com amor para o seu coração. Você é importante, você é amada e você é necessária. O mundo precisa de você mais inteira, mais firme, mais consciente de tudo que carrega. Para confirmar que recebeu esta mensagem em sua totalidade, escreva nos comentários: eu sou maior do que qualquer energia que tentou me derrubar. Deixe essa frase ressoar com sua alma como um selo de libertação e renascimento. Que essas palavras ecoem como um grito silencioso de força que sai do seu espírito para o universo. Sua vida está sendo reescrita. E agora, escolha o número que os anjos colocaram em seu caminho neste instante: 1010. Esse número representa o encerramento de ciclos e o início de outros ainda mais prósperos. Ele carrega a vibração da abundância divina, da confiança nos recomeços e da manifestação das promessas. Escreva também esse número nos comentários, para ativar essa energia na sua vida com intenção e clareza. Se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Ative o sino das notificações, não para mim, mas por você. Para que nenhuma palavra dos anjos passe despercebida, para que toda mensagem que vier seja uma nova porta se abrindo em sua direção. Ao se inscrever, você se torna parte dessa corrente de luz que cresce e abençoa outras almas que ainda precisam despertar. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, alguém que você sente que está carregando algo que não é seu. Muitas vezes, somos o canal de cura na vida de quem está ao nosso redor. Um simples gesto seu pode mudar o dia, o pensamento ou até o destino de outra pessoa. Deixe que a luz se multiplique por suas mãos. Você é muito mais forte do que imagina. E hoje provou isso. Porque mesmo diante de tudo que tentou te parar, você escolheu seguir. E é por isso que o céu sorri por você. Os anjos celebram sua resistência, sua humildade em aprender, sua disposição em ouvir. Tudo isso será honrado. E o tempo de colheita não tardará. O caminho ainda trará desafios. Mas a diferença é que agora, você sabe quem é, sabe o que carrega, e sabe que não caminha só. Sua fé será seu escudo, sua sabedoria será seu guia, e sua verdade será o seu lar. Quando você estiver em paz com a sua verdade, nenhum ataque poderá te desestabilizar. Esse é o segredo dos que permanecem. Os céus estão reescrevendo suas possibilidades. Não aceite menos do que aquilo que ressoa com sua essência. O que é seu está vindo, e virá sem dor, sem luta, sem resistência. O que exige que você se diminua não é bênção. O que exige que você se apague não é para você. Os anjos te conduzem ao que eleva, nutre, cura e expande. E mesmo que por fora tudo ainda pareça igual, por dentro, tudo já mudou. Você não é mais a mesma. Essa mudança pode até assustar quem não te vê com olhos de alma. Mas não tema. Você não está aqui para se encaixar. Está aqui para iluminar. E sua luz incomoda apenas aqueles que ainda não aprenderam a brilhar. Quando bater o medo, lembre-se dessa mensagem. Quando duvidar, volte aqui. Quando precisar de força, leia novamente essa frase que você escreveu. Eu sou maior do que qualquer energia que tentou me derrubar. Ela é seu lembrete, sua âncora, sua afirmação de poder diante de tudo o que tenta te calar. A estrada segue, e há ainda muito a ser revelado. Mas por hoje, receba esse abraço do alto. Um abraço que envolve, que consola e que honra cada passo que você deu. Cada cicatriz sua carrega uma história de superação, e cada lágrima caída foi regada pela esperança que você nunca perdeu completamente. Você foi ouvida, você foi cuidada, e agora está sendo conduzida para viver o que antes só existia em orações silenciosas. Os anjos seguem com você, e tudo o que virá, virá para confirmar que sua fé nunca foi em vão. A sua luz está acesa, sua voz será ouvida, e sua presença será notada por aqueles que têm olhos para enxergar além da superfície. Sua hora chegou. E nada poderá te impedir de viver aquilo que é seu por merecimento, preparo e verdade. Você é motivo de orgulho para o céu, porque, mesmo sem entender tudo, você não desistiu. E isso basta. Isso já te coloca em uma posição de honra diante da espiritualidade. Você é amada, você é guiada, e acima de tudo, você é capaz. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ser canal de luz, mesmo quando sentia que estava no escuro.
Esta mensagem chegou até você no tempo certo. E a partir de agora, algo novo começa.